Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos na Quaresma, neste tempo tão bonito de oração, de crescimento espiritual com Deus e com os irmãos, e nesse momento consideramos o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31, onde Nosso Senhor faz uma grande exortação a propósito do desprendimento das coisas materiais e assim nos dá então, por meio do desprendimento, maior liberdade para segui-lo. Os bens que tanto necessitamos na vida para poder viver, manter as coisas em dia, ter o mínimo necessário, são, na verdade, apenas meios. E por isso, ao vivermos esta Quaresma e agora meditar este Evangelho, vamos, pois, meditar um pouco no desprendimento e na generosidade. Desprendimento de tudo aquilo que é supérfluo e, com isso, sermos então mais caridosos e generosos para com os nossos irmãos e irmãs. E esse é exatamente o tema que o Evangelho nos propõe. Diz São Lucas: havia um homem rico que se vestia de roupas finas e que fazia banquetes todos os dias. De outro lado havia um mendigo, Lázaro, coberto de chagas, que estava à sua porta e que desejava ao menos saciar a fome com as migalhas da sua mesa. Este homem rico tem um estilo de vida, uma maneira de viver de quem é um fanfarrão, enfim, um banqueteador, alguém que consumia além do necessário. Vivia para si, vivia como se Deus não existisse, como se não precisasse de Deus. E vivia assim, naquela abundância, não tendo olhos para o pobre que estava à sua porta. Vivia apenas para si próprio.
De algum modo, podemos dizer que este rico representa os que querem encontrar felicidade no egoísmo, os que querem encontrar felicidade no apego. E assim, por meio deste egoísmo, uma cegueira de não enxergar o irmão, a irmã. E qual foi então o pecado deste rico? Exatamente não enxergar o seu irmão à sua porta. Ele que poderia ter utilizado dos bens conforme Deus quer, porque o problema não é exatamente a posse de ter coisas, mas sim o que fazer com elas. E, de certeza, vale dizer isso, não foi a pobreza que levou Lázaro ao céu, mas a humildade. E também não foi a riqueza que impediu o rico de entrar no céu, mas o egoísmo e aí com isso a infidelidade. E este egoísmo e certo até aburguesamento, apego e com isso viver de aparência, fez deste homem rico aquilo que o Evangelho descreve, perdeu-se para sempre. Peçamos ao Senhor então a graça de saber administrar bem os bens materiais que o Senhor coloca na nossa mão para administrar, sejam eles ou poucos ou muito, não importa, que a caridade seja sempre realizada como uma participação na obra da salvação. E sejamos assim então desprendidos de nós mesmos, desprendidos de toda a aparência, de todo o excesso, para mais generosamente servirmos a Deus. Deus te abençoe.